Nesses dias, os olhos do mundo estão todos voltados para Israel novamente. Tendo em vista o conflito que está acontecendo. De vez em quando, Jerusalém se torna alvo dos olhares do mundo. E nesse momento, os cristãos, mais especificamente, se perguntam: o que vai acontecer com Israel? Será que é o momento de se cumprir alguma profecia? Não podemos ignorar que Israel foi escolhido por Deus com um propósito dentro da redenção, e nós já vimos isso. E como estamos vendo, e hoje daremos continuidade, o cristão, ele, em hipótese alguma, deve ser um antissemita. Porque Deus não só usou Israel no passado, mas até mesmo ainda tem um papel para ele. Lá em Mateus 24, por exemplo, nós temos Jesus falando da queda de Jerusalém. E em certo momento, ele diz que nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Se referindo a algo que aconteceria ao povo judeu, ao povo de Israel. Boa parte das pessoas associam isso apenas à queda de Jerusalém. Todavia, Jesus disse que após terminar a grande tribulação, que se refere aos judeus, não aos gentios, não a nós, aos judeus, ele diz que Jesus voltaria. Então, quando olhamos para trás, para a história, encontramos um fenômeno muito interessante, que na queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo, deu-se início a uma dispersão dos judeus que nunca houve na história humana, exatamente como Jesus falou. Os judeus de 70 a 1948, um período muito grande, 1878 anos, esteve disperso pelo mundo, à mercê dos gentios. Este período que nós consideramos ser exatamente a grande tribulação, porque nunca houve igual e nunca jamais haverá, quase 2000 anos de tribulação sobre os judeus, culmina com o Holocausto, aquela barbaridade. Quem já assistiu à Lista de Schindler, um filme profundo, marcante, que com certeza tira de qualquer homem duro lágrimas profundas. Mas aquilo que parecia ser impossível, diziam os homens, que Israel voltasse a ser uma nação, aconteceu. Em 1948, então, as Nações Unidas reconhecem Israel como Estado outra vez. E então um povo volta para sua terra, tem o seu próprio governo, sua própria vida local, e começa uma jornada nova. Qual o papel de Israel em tudo isso? Nós queremos hoje entender um pouco mais sobre o propósito de Deus para Israel. Porque é exatamente a sequência em que nós encontramos no livro de Romanos. Agora, capítulo 10, versículo a partir do 16. Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuraram, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos até aqui por hora. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado pela tua palavra lida. A tua palavra é o teu poder para a salvação. Pedimos que o Senhor fale conosco por meio dela, para que sejamos edificados, fortalecidos, vidas sejam alcançadas e transformadas. Fala conosco, Senhor, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca viverá o homem. Então fala conosco, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Nós estávamos vendo, no capítulo de número 10, o desejo de Paulo de ver o seu povo ser salvo. E nós precisamos lembrar, outra vez, os dois propósitos da carta de Paulo aos Romanos. O primeiro propósito é fazer uma defesa do cristianismo diante do mundo gentílico, principalmente. Por isso que, escrevendo à capital do império, ele faz uma exposição sistemática, em ordem, do que é o Evangelho de Deus. O que é que Paulo, os demais apóstolos e a igreja do Senhor Jesus pregavam. Nada a ver com mutinação, nada a ver com rebeldia, nada a ver com rebelião, nada a ver com qualquer acusação de que estavam tentando tirar César e colocar um outro rei em seu lugar. Paulo faz uma defesa do cristianismo. E nesse ponto podemos dizer que ele foi o primeiro apologista do cristianismo, primeiro a fazer uma defesa da fé cristã. Mas também há um segundo propósito. Esse segundo propósito é fazer uma, não exatamente defesa, mas interceder em favor dos judeus. Porque o propósito de Paulo é mostrar também para os cristãos gentios que o cristianismo ele não é antissemita. Ser cristão não é ser contrário aos judeus, não é odiar os judeus, não é desprezar os judeus, só porque eles agora não criam mais no Evangelho. E ele mostra, então, o papel de Israel dentro da história redentora. E, inclusive, como veremos hoje, aquilo que ainda é a realidade de Israel. A igreja não deve ser contrária ao povo de Israel, mas deve guardar com carinho o seu papel na história redentora, aguardando o cumprimento de tudo no devido tempo. Então, Paulo, no capítulo 10, que nós vimos, versículo de 1 a 15, fala sobre a necessidade de pregar o Evangelho. Afinal das contas, nem judeus nem gentios se converterão sem a pregação do Evangelho. Os judeus, com o coração endurecido, estavam rejeitando o Evangelho. Mas se ninguém pregasse, então é que eles não quereriam mesmo. Era necessário que a igreja gentílica estivesse atenta também à pregação da palavra aos judeus, para que, pela graça de Deus, eles se convertessem. Então, como diz o versículo 15, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas.
Paulo instiga a igreja a investir em missões para que as pessoas ouvissem a palavra de Deus. É então, diante disso, que nós começamos o versículo 16. Paulo está pregando o evangelho. Nós falamos e mostramos que Paulo já fazia isso constantemente. Em Atos dos Apóstolos, Paulo nos mostra, ou Lucas nos mostra o que Paulo fazia no capítulo 17, quando chegava em cada cidade. Chegando em cada cidade, diz a palavra do Senhor que Paulo procurava uma sinagoga dos judeus. Versículo 2 do capítulo 17. E segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles sobre a Escritura, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Aí vem a questão levantada no versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Paulo tinha pregado a palavra do Senhor, não uma, mas muitas vezes. Observe que só aqui em Atos 17, ele diz que por 3 sábados, Paulo esteve largamente falando do Evangelho e mostrando pela Escritura, pela palavra de Deus, Antigo Testamento, é claro, que Jesus era o Cristo prometido, o Cristo esperado. Paulo pregou muito aos judeus, insistentemente. Ele nos diz em Coríntios isso, e nós já vimos, ele diz, fiz-me de tudo para com todos, para que por todos os meios eu pudesse alcançar alguns. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. E aí, Paulo, o que a gente deve pensar diante disso? Os judeus não creram. Paulo cita Isaías, dizendo, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Ou seja, isso não é novidade, porque desde os profetas, que os judeus resistem ao evangelho da graça. Desde os tempos antigos, que gerações de israelitas rejeitam a palavra de Deus, mostrando-se endurecidos de coração. Mas este é o único jeito de salvar vidas. Versículo 17. Porque assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A salvação que vem pela fé em Jesus procede de uma fé na pregação da palavra de Deus, que ele chama de a palavra de Cristo. Como é que vidas vão ser salvas em nossa cidade? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Observe então que aquilo que Paulo fala sobre os judeus se aplica a muitas vidas. Porque nós pregamos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, eu não sei quantas vezes você já falou de Jesus para as pessoas. Mas, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem creu no que nós estamos pregando? Quem acreditou que é palavra de Deus? Nem todos reagiram à pregação da palavra do Senhor como os tessalonicenses, que Paulo agradece a Deus, dizendo, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós, os tessalonicenses, recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes coração, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Nem todos receberam a palavra deste jeito, nem todos. Nem todos receberão a palavra deste jeito. A mesma palavra pregada para A é pregada para B. E A e B podem reagir de formas completamente distintas. Por isso disse o profeta Isaías, quem acreditou na nossa pregação?
Profetas pregaram por anos, profetas pregaram por décadas, e a palavra de Deus percorre milênios, e gerações após outras gerações mantiveram o coração endurecido. Mas ainda continua sendo essa velha pregação da palavra de Deus o único meio para levar pessoas a Jesus. O único. Você pode até estar cansado de falar de Jesus para as pessoas. Eu entendo. É cansativo mesmo. Pregar milhões de vezes a mesma coisa e perceber que o coração endurecido se mostra incrédulo. Mas a pregação da palavra de Deus é o único meio para a salvação dos pecadores. Porque a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É importante que você tenha isso certo no seu coração, se você quer que vidas sejam salvas, como Paulo, que no primeiro versículo do capítulo 10 de Romanos, disse que a boa vontade do seu coração e a sua súplica a Deus era em favor do seu povo para que eles fossem salvos. Se você quer que vidas sejam salvas, não importa se é pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, parentes outros, amigos, ou mesmo pessoas conhecidas, vizinhos, colegas de trabalho, o único meio pelo qual serão salvos é pela fé na palavra de Deus. Então, mesmo que você tenha visto que parece ser inútil e que a sua insistência na pregação parece ser vã, mantenha-se firme no propósito de fazer aquilo que Deus nos ensinou. Pregue, quer seja oportuno, quer não. Foi o que Paulo disse para Timóteo. Pregue, quer seja oportuno, quer não. Pregue a palavra de Deus, porque é ela a única que Paulo chama de o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pregue. Paulo não deixou de pregar. Como nos diz a tradição, Paulo foi morto decapitado. Um filme muito bom para vocês assistirem é o Apóstolo Paulo. Então, durante sua vida, após a conversão, pregou incessantemente até a morte. Versículo 18, Paulo continua. Mas, pergunto, porventura não ouviram? A salvação ou a fé em Cristo para a salvação não vem pela palavra de Cristo? Vem pela palavra de Cristo. E eles não ouviram? É por isso que eles se mantêm endurecidos? Mas é claro que eles ouviram. Paulo é testemunha. Quantas vezes Paulo pregou para os judeus, a tal ponto que em certo momento, pregando a palavra, e um grupo de judeus tentando contrapor Paulo e tentando impedi-lo de continuar falando de Cristo, ele se aborrece e diz: eu vou para os gentios, povo de coração duro. Ele se aborrece. Eles ouviram? Sim. Mas eles ouvem desde tempos antigos. E Paulo cita um Salmo 19. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Eles ouviram geração após geração. Então, Paulo vai levantando mais questões para deixar claro o que está acontecendo com Israel. Porque um povo que Deus escolheu para ser um instrumento para a chegada da Escritura e a vinda do Messias. O povo que Deus usou para dar-nos a revelação de Deus sobre tudo. Como ele disse em Romanos 9, 4 e 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, que é a lei mosaica,
O culto, nós só sabemos como cultuar a Deus por causa da revelação dada a Israel e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne. Um povo escolhido para ser um instrumento, como disse Deus a Abraão, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. O que aconteceu? Por que não creem? Versículo 19 de Romanos 10. Pergunto mais, diz Paulo. Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Paulo então lembra. Os profetas anunciaram, meus irmãos, há muito tempo, que Deus seria adorado por um povo que outrora não o conhecia. Ele se refere aos gentios, às nações ao redor, os povos ao redor de Israel, e podemos dizer até os nossos dias. Eu vos porei em ciúmes, porque um povo que não conhecia Deus, adoraria a Deus, seria abençoado por Deus, e Israel apenas veria as bênçãos de Deus derramadas sobre os gentios. E enquanto isso, diz o versículo 21, Deus fala contra Israel, todo dia estendia a mão a um povo rebelde e contradizente. Paulo mesmo experimentou isso, um povo rebelde e contradizente, que estava constantemente criando problemas para ele e os demais apóstolos, a fim de impedirem a pregação da palavra do Senhor, tentando impedir a pregação da palavra do Senhor. Essa era a realidade de Israel. Não é diferente dos nossos dias. Não é diferente. Deus foi adorado e tem sido adorado por um povo que outrora não o conhecia. E então vamos para o capítulo 11, para que Paulo continue nos explicar o que está acontecendo. Ele diz assim: pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Percebe que então essa é uma pergunta de qualquer ouvinte de Paulo. Ah, Paulo, já que Israel se mantém com o coração duro, enquanto pessoas que estavam tão longe de Deus, que serviram outros deuses, que viviam num paganismo profundo, que estavam completamente alheios ao conhecimento de Deus, enquanto essas pessoas se convertem, enquanto essas pessoas vão ao Senhor, são alcançadas pela palavra do Senhor, Israel continua com o coração duro. Então, a conclusão que se pensa: Deus deve ter rejeitado o seu povo. Deus se cansou. Deus não aguenta mais Israel. Mas como temos dito nas terças-feiras, a aliança é um pacto de vida, é inquebrável. Deus não rejeita jamais. Ele diz: de modo nenhum. A resposta à pergunta, será que Deus rejeitou Israel? A resposta é: de modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo é judeu. E aí cabe nos lembrar aqui o que nos diz próprio Paulo em Romanos 9, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todo aquele que tinha o sangue de Abraão em suas veias, como um descendente legítimo, era de fato um verdadeiro filho dentro da aliança da promessa. Nem todo aquele que estava dentro da nação tinha o coração do Senhor. Nem todo aquele que era segundo a carne, um israelita,
tinham um espírito como o de Abraão, pai de Israel. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 9, e em Lucas 3, versículo 8, tanto um quanto o outro, os evangelistas nos contam a resposta à palavra de João Batista, profeta que antecedeu a vinda de Jesus, preparando o caminho do Senhor. Ele que veio batizando o povo, diz para os fariseus que vinham a ele com o coração endurecido: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Porque os verdadeiros filhos de Abraão, como diz Paulo em Gálatas, não são os da carne, mas os da promessa. Porque a palavra de Deus dada a Abraão é que o filho da promessa viria, que é Cristo Jesus, e nele nos tornamos filhos de Deus, filhos também de Abraão, segundo a promessa. Portanto, Deus de forma alguma rejeitou o seu povo. Porque primeiro, o próprio Paulo era judeu. Os demais apóstolos, todos judeus. Deus não rejeitou. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Elias, que estava triste por ver que o seu povo estava completamente perdido. Ele não estava depressivo, como alguns pensam. Ele estava triste, porque olhar para o seu povo e ver a miséria de seu povo, e ver a incredulidade do seu povo, não pode, de forma alguma, ser tratado com apatia. O coração do profeta está triste, muito triste, mas triste pela situação de seu povo, pela miséria de seu povo. Todavia, Deus responde a Elias, que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Ou seja, Deus não rejeitou o seu povo, mas cumpre a sua palavra, mantém o seu cuidado, mantém a sua graça e preserva Israel naqueles que servem verdadeiramente a Deus. Naqueles que, como Paulo, se convertem a Cristo. Ali se encontra o Israel de Deus. Ali se encontra a descendência legítima de Abraão, o Israel espiritual. Aqueles que representam perfeitamente o povo de Israel, no qual se cumpre as promessas do Senhor. Deus não rejeita o seu povo, jamais, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Como é bom saber que Deus é fiel assim. Isso tem aplicações para as nossas vidas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 13, diz assim, Paulo: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, ou seja, Jesus, também viveremos com Ele, ou seja, Jesus. Se perseveramos também com Ele, ou seja, Jesus, reinaremos. Se o negamos, ou seja, se negarmos a Jesus, Ele, por sua vez, nos negará. Mas se somos infiéis, Ele permanece fiel. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma
pode negar-se a si mesmo. Deus pode negar os homens e rejeitar abençoá-los, mas jamais rejeitar a sua própria palavra. Deus pode negar aqueles que negam o seu nome, mas jamais Ele pode negar a sua palavra, porque Ele é fiel. E isso é conforto para nós. Observe que a nossa segurança está em quem Deus é e não em quem nós somos. A nossa segurança está nas promessas de Deus e não em nossas obras. Como ele continua no versículo 6 de Romanos 11, que é o nosso texto principal. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. De tal modo que nós podemos descansar. Essa é uma das doutrinas mais confortadoras da palavra de Deus. A doutrina da graça. Saber que não é por quem eu sou, mas por quem Deus é. Porque Ele é fiel às suas promessas. E é nessas promessas que você deve confiar, meu irmão. Em todos os momentos da sua vida, você deve olhar para as promessas do Senhor e confiar nelas. Quando o homem confia em suas próprias mãos, ele atrai para si inúmeras tribulações. Uma vez que ele confia em suas mãos, ou seja, em sua força, sua inteligência, sua competência e assim por diante, ele terá, dia após dia, uma série de incertezas. Chegou uma pandemia, e agora? O desespero vem. Afinal das contas, ele tem que lutar em prol de sua própria sobrevivência. Ele tem que lutar para se livrar da doença, para ter o sustento, para não ter problemas, para continuar de pé. Ele tem que se livrar. Então, uma série de ansiedades tomarão conta de seu coração, porque tudo o que lhe resta é a força de suas mãos. E quão débeis são essas mãos. Mas quando o homem confia no Senhor, quando ele tem a plena certeza de que o amor de Deus não muda em hipótese alguma, de tal modo que Paulo disse que Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus não muda. A certeza de que mesmo que sejamos infiéis para com Deus, Deus continuará sendo fiel à sua palavra, porque Ele não pode negar a si mesmo. A certeza de que Deus é assim, imutável, traz ao nosso coração a certeza de que até no vale da sombra da morte, podemos não temer mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, e então eu permanecerei inabalável. Ou como diz Paulo em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A certeza nas promessas do Senhor. Você realmente confia na palavra de Deus? Eu não digo isso da boca para fora, mas de coração. Você confia na palavra de Deus? Eu sei que você pode mentir. Eu sei que você pode, tantas vezes, não cumprir sua palavra. Não deveria, mas eu sei que isso acontece no mundo com frequência. Quantos contratos desfeitos, quantas promessas quebradas, quantas palavras mentirosas, os homens são assim. Mas eu quero lembrar-lhe que Deus jamais, em tempo algum, em hipótese alguma,
não importa o que os homens façam, não importa o que aconteça, circunstâncias quer boas, quer ruins, jamais proferirá uma só mentira, porque Ele é santíssimo. E é por isso que nós podemos confiar, porque Ele verdadeiramente cumpre tudo o que diz. É por isso que o cristão pode descansar, porque sua confiança não está em suas forças, mas na palavra do Senhor. Ele nunca falha. Por isso que, apesar de toda a dureza de coração, que eu tenho certeza que você diria assim, ó, se eu estivesse nessa situação, eu já teria deixado Israel para lá há muito tempo. Eu já teria abandonado. Se faz por muito menos isso. Pessoas abandonam umas às outras por muito menos. Por aborrecimentos pequenos, pessoas abandonam umas às outras. Mas não Deus. Não Deus de aliança. Não Deus de promessas. Não Deus fiel. Não o Deus santo. Não o Deus verdadeiro. Não o Deus que falou a nós a sua palavra. Ele nunca falha. Ele nunca mente. Ele nunca. Por isso Israel permanece até os nossos dias e permanecerá até a volta de Jesus. Um povo de milênios de existência, milênios. Passou por todos os tipos de problemas, todos. Inclusive aquilo que Jesus chamou de a grande tribulação, a maior de todos os tempos. Porque não foi um momento, não. O cativeiro da Babilônia foi terrível, mas durou 70 anos. A queda de Jerusalém foi drástica, mas durou 1878 anos. Nenhum povo na história sobreviveria a tamanha tribulação. Nenhum povo na história permaneceria depois de tantos anos de perseguição, de maus tratos, de dispersão, nenhum. E basta olharmos a história e vermos como povos diversos se acabaram e já não existem mais, por muito menos do que isso. Por quê? Por quê? Porque Deus é fiel e jamais quebrará as suas promessas. É nisso que você deve confiar. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da angústia, não importa a circunstância quão terrível é, não importa se o mundo entre em caos, não se importa se tudo esteja se acabando, Deus é a razão de nós continuarmos firmes e inabaláveis. É essa fé que Jesus quer de nós. É essa fé que o Senhor quer de nós. Como nos diz Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador, o abençoador, portanto, dos que o buscam. Olhe para o Senhor e confie nas promessas de Deus, porque essa é a única razão que, de fato, pode manter o homem firme nas mais diversas adversidades da vida. Romanos 11, versículo 7, Paulo continua. Que diremos, pois? Bom, como ele já tinha dito, Deus manteve um remanescente. Inclusive, Paulo é. O próprio Paulo diz, minha gente, acorda aqui. Eu sou judeu. Eu sou judeu. Esqueceram, foi? Os apóstolos, os demais apóstolos são judeus. Não prestaram atenção nisso? Portanto, de hipótese alguma, pode-se dizer que Deus rejeitou Israel. Porque os apóstolos que deram o fundamento da igreja, que a palavra de Deus, a pregação de Cristo, eram todos apóstolos. Todos apóstolos.
ou melhor, todos judeus. Todos judeus. Que diremos, pois, diante de tudo isso? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Israel queria uma salvação por obras, confiar em seus próprios méritos, se orgulhar de ser bom, fazer com aquilo que Jesus nos diz na parábola do fariseu e publicano, em que o fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma, Lucas 18, versículo 11, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, eu sou melhor que todos eles. Sabe todos esses gentios, essas gentalhas por aí? Eu sou melhor que todos eles, e eu te dou graças por isso, Senhor. Não sou como os demais homens. E ele diz que os demais homens são roubadores, injustos e adúlteros. E ainda olha para o publicano que estava lá e diz, nem ainda como este publicano. E aí ele se orgulha do que ele faz. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ah, que homem bom. Talvez esse fosse um membro de uma igreja que muitos pastores corressem atrás para adornar de mimos e bajulações. Afinal das contas, parecia irrepreensível. Mas era aquele que Deus desprezava, porque ele se gloriava, se orgulhava em si mesmo, e não na graça e na misericórdia de Deus. Os judeus que procuraram a salvação por obras, portanto, não conseguiram. Mas como Deus é fiel à sua palavra, e prometeu a Abraão, Isaque e Jacó uma descendência para sempre, que nunca faltaria ali um descendente dele, que Deus manteria o seu povo, eles permanecem, porque Deus é fiel à sua palavra. Mas endurecidos de coração, muitos deles endurecidos de coração. Como está escrito, versículo 8, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Um povo de coração duro. Como a gente deveria olhar para este povo de coração duro? Tristeza. É triste ver pessoas de coração duro. É triste você ver pessoas para as quais você fala, ensina, prega e tenta conduzir pelo caminho bom e agradável, mas elas mantêm o coração endurecidos e preferem a vontade delas. Elas ainda preferem o que elas pensam. É triste, porque você contempla a ruína delas sem poder fazer nada. Você quer ajudá-las, você não consegue fazer nada. Você quer salvá-las, você não pode fazer nada, porque o coração endurecido faz com que elas se mantenham longe do Senhor e vão seguindo ladeira abaixo até o dia em que realmente não tenham como deixar de perceber que estão no inferno. É triste. A dureza de coração em muitos, em boa parte do povo de Israel. Versículo 11, Paulo continua. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Essa dureza de coração para a ruína completa? O propósito de Deus é destruir Israel para sempre? Não, de modo nenhum. É claro que Deus não quer, ao contrário. Deus manteve Israel por causa de sua palavra, geração após geração. De modo nenhum é para a ruína da nação, a ruína completa dela. Mas, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Que coisa interessante. Na dureza de coração de Israel, então,
a palavra do Senhor foi enviada aos gentios. Não como um plano B, como alguns pensam, porque desde o Antigo Testamento, gentios são acrescidos em Israel. Nós temos a Tamar, nós temos a Raabe, nós temos a Rute, nós temos os gibeonitas, um povo inteiro. Nós temos várias pessoas que são inseridas, como diz Paulo em Romanos 11, enxertadas em Israel, por crerem em Deus, o Deus de Israel. Não é um plano B. Todavia, foi na dureza de coração de Israel que então as pessoas esqueceram Israel, deixaram de olhar para Israel como centro de tudo e voltaram seus olhos para o cristianismo. Perceberam? É na dureza do coração dos judeus que então o judaísmo passa a ficar em segundo plano para que o cristianismo seja o centro agora da história humana. Não é em vão que nós estamos em 2021 depois de Cristo. O cristianismo ascende, prevalece, para que pela pregação cristã pessoas sejam salvas no mundo todo, inclusive judeus, Na dureza de coração deles, o cristianismo então se torna o foco das atenções e se torna então o centro da história humana, para que por meio do cristianismo ou da pregação cristã, vidas possam ser salvas. Vidas possam ser salvas. Mas Deus não rejeitou para sempre Israel. Ainda hoje judeus se convertem. Todavia, o propósito de Deus é muito maior do que o de abençoar uma nação. Não. O propósito de Deus não é ter uma nação salva. O propósito de Deus é ter um grande povo que vai muito além de uma nação, formado por nações, povos, tribos, línguas, como diz Apocalipse. E é então nesse propósito que Deus faz com que o cristianismo ascenda à história humana, para que seja o centro das atenções e a pregação do evangelho possa ter primazia. A pregação do evangelho pela qual nós somos salvos. Por que Paulo está dizendo tudo isso? O versículo 18 nos diz assim: você que é gentil e creu no Senhor Jesus, foi enxertado na oliveira. Então não te glories contra os ramos, porque Deus tem sustentado você graciosamente dentro deste povo chamado de Israel de Deus. Paulo vai contar, nesses versículos de 13 adiante, fazer uma comparação com uma planta, que inclusive eu tive o prazer de ver como funciona quando fui a Campestre com João. Ele me mostrou como é que faz um enxerto numa vinha. O ramo tirado e um outro ramo colocado lá, preso tem uma série de técnicas, inclusive, se não me falha a memória, diz que tem uma folha da própria planta que é colocada ali e assim por diante. Eu não vou ensinar uma coisa que eu, de fato, não tenho conhecimento bem do assunto. Mas eu vi o enxerto. Paulo quer nos mostrar como os gentios foram inseridos em Israel. Mas, como eu disse, não para que os gentios se orgulhem, por isso o versículo 18, que é importante para nós. O propósito de Paulo é tirar o orgulho gentil contra os judeus. Não te glories nisso. Não se ache melhor do que os judeus. Não zombe dos judeus. Não despreze os judeus. Porque você não é melhor do que eles. Você foi enxertado.
E ele diz assim, vamos colocar a partir do versículo 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento senão vida dentre os mortos? Se na dureza de coração de Israel, os gentios tiveram a oportunidade de ouvirem abundantemente a palavra do Senhor, porque os próprios apóstolos se voltaram mais para os gentios do que para os judeus então. Imagine quando Israel de fato se converter. Quando de fato tivemos um grande número de judeus proclamando a glória de Deus. E aí ele diz, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ou seja, se judeus, ou se Israel estiver andando com Deus, com certeza todos aqueles que estão inseridos no Israel de Deus serão abençoados também, serão abençoados. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Como diz, Paulo está evitando o antissemitismo, os gentios se orgulhando diante do fato de que criam, enquanto os judeus não criam. E é isso que Paulo, a partir desse momento, vai falar mais precisamente. Foi você que foi inserido em Israel, não o contrário. Foi você que se tornou parte de Israel, e não o contrário. Então não se glorie nisso, não se orgulhe nisso. Efésios capítulo 2, versículo 12, Paulo diz, naquele tempo, falando aos gentios, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quando vocês não conheciam Jesus, vocês estavam separados da comunidade de Israel. Significa que agora os gentios faziam parte da comunidade de Israel. Então observe que para Paulo, o Israel agora não é mais um Israel apenas judeus. É um Israel muito maior. É um Israel formado de judeus e gentios. Como ele ainda diz em Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. O interessante é que ele está escrevendo para uma igreja de gentios e não de judeus. E ele chama esta igreja de o Israel de Deus. O povo de Deus, chamado de Israel de Deus, formado de judeus e gentios, que foram inseridos dentro do Israel, para formar um único Israel, o Israel espiritual. Para formar um único povo, o povo de Deus, que viverá para sempre com o Senhor. Nós fomos inseridos para desfrutarmos das bênçãos do Senhor no meio deste povo. Por isso, versículo 20, Paulo diz, não te ensoberbeças, mas teme. Mas teme ao Senhor. Por quê? Versículo 20, começando o texto, ele diz, bem, pela sua incredulidade foram quebrados os judeus, foram tirados. Tu, porém, mediante a fé estás firme, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Observe que agora, aquilo que para nós parecia ser uma segurança sem qualquer restrição, se torna uma advertência. Confie no Senhor,
porque Deus é fiel. Mas não pense que em desprezar a Deus, em desprezar a palavra de Deus, em não crer em Deus, você vai continuar dentro do povo de Deus, nesse povo visível, esse povo que Deus derrama as suas bênçãos, em que Deus manifesta a sua glória. Não pense, porque se os judeus, pela incredulidade, pela dureza de coração, deixaram de desfrutar das bênçãos do Senhor, pois muitos se mantiveram duros de coração, quanto mais os gentios, se não andarem com o Senhor, se não perseverarem na fé em Jesus, também serão rejeitados, por não terem crido no Deus que os falou pela sua palavra, que lhes falou pela sua palavra. É preciso perseverar. Então não se ensoberbeça no crer em Deus. Que a fé não lhe torne soberbo, não o torne soberbo. Que a fé não o torne vaidoso, vaidosa. Que a fé não faça com que você se glorie em si mesmo. Que a fé não faça você se vangloriar perante o mundo. Não faça você se achar melhor. Porque foi Deus que graciosamente nos trouxe para andar dentro de seu povo e não o contrário. E não o contrário. E assim, mantenha sua fé humildemente. Somos tantas vezes, e eu me refiro aos cristãos, já ouvi várias vezes isso, pessoas acusarem os cristãos de quererem ser melhor do que os outros. Muitas vezes isso acontece. Você já talvez tenha ouvido isso. Uma das acusações é que os cristãos querem ser mais santos que todo mundo. Bom, de fato, de verdade, há um propósito de glorificar a Deus pela santidade. Todavia, o cristianismo ele é completamente contrário à soberba, arrogância, vaidade, orgulho. Ser cristão não é se orgulhar de quem é agradecer pelo que Deus fez. É diferente, é completamente diferente. Portanto, se alegre em Deus pelo que Deus fez na tua vida. Agradeça a Deus pelas maravilhas, mas jamais se orgulhe disso, desprezando os outros. Porque não fomos nós que encontramos a Deus, foi Deus que nos encontrou. Não fomos nós que saímos do mundo em rumo à cidade santa, Nova Jerusalém, foi Deus que nos buscou. Não fomos nós que adentramos por conta própria ao Israel espiritual, foi Deus que nos colocou. Não se glorie de ser cristão, muito pelo contrário, glorifique a Deus pela graça dele na sua vida. Agradeça a Deus pelo que Deus fez misericordiosamente na sua vida, para que jamais venhamos a desprezar os outros, jamais. Quer judeus, quer qualquer outro povo, jamais desprezar, porque foi Deus que graciosamente nos inseriu no meio do seu povo, no meio do seu povo. E então, Paulo encerra a questão. Versículo 25, ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte, ou seja, não é todo judeu que é duro de coração. Muitos judeus se converteram, em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Deus deu ao Israel, ou manteve Israel na dureza do seu coração, até que os gentios encontrem a plenitude, o ápice, o momento máximo da conversão, da vida dos gentios com Deus, de sua caminhada com o Senhor, para que então, quando chegar a plenitude dos gentios, todo o Israel será salvo. Como nós falamos, que todo Israel é esse? Que todo Israel? Aquele que se converte sendo judeu e aquele que, como gentio, é inserido no povo de Israel, o chamado Israel de Deus, como nós mencionamos em Efésios 2:12 e em Gálatas 6:16.
Paulo diz: vocês foram inseridos no Israel de Deus. Vocês fazem parte. Nós, os que cremos, diz Paulo, somos o Israel de Deus. Nós, os que cremos, formamos junto com aqueles que creram de todas as gerações o verdadeiro Israel de Deus. O verdadeiro Israel de Deus. Então todo Israel será salvo. Quando o povo de Deus tiver chegado ao seu ápice, todo Israel será salvo. E nós devemos nos alegrar nisso. O que a gente faz então com os judeus? O que a gente faz com eles? O que a gente faz? Prega a palavra. Eles precisam ainda ouvir a palavra. Cada geração, Deus usa missionários para pregar a palavra para eles, para que eles se convertam. E assim, Deus cumpre a sua palavra de que sempre haverá alguém servindo o seu nome dentre o povo de Israel. Como disse Deus a Elias: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Mas o que eu posso aprender com isso? Muito. A caminhada de Israel, ela é muito didática para nós. Você já observou que a caminhada de Israel pode ensinar muito a você? Um Israel que foi libertado pela graça, um Israel que ouviu a palavra, mas um Israel que foi duro de coração, mas quando creu foi abençoado, um Israel que recebeu promessas e quando cria, andava com o Senhor, quando desobedecia, terminava tendo os castigos de Deus. A jornada de Israel é muito didática. Então olhe para o povo de Israel e aprenda. Porque os gentios, em não aprender com a jornada de Israel, cometem os mesmos erros. Basta olhar a história cristã de 2000 anos e, infelizmente, por incrível que pareça, nós encontramos os mesmos erros cometidos pelos judeus. Gerações duras de coração, gerações distorcendo a Escritura, gerações rejeitando os profetas, que são os pregadores da palavra do Senhor, os mesmos erros. Não façamos isso, não façamos. Olha o que aconteceu com Israel por causa da dureza de coração, e não repita o erro, não repita. Sabe quando vocês que são pais, se voltam para os filhos e dizem assim: meu filho, eu já vivi tanto tempo, cometi muitos erros, e eu não quero que você cometa os mesmos erros. Por isso eu estou dizendo a você, faça assim, não faça assado, vá por aqui, não vá por ali. Eu estou dizendo a você porque eu tenho anos de vida a mais do que você. E eu não quero que você cometa os mesmos erros, sofra os mesmos danos, tenha os mesmos problemas. Eu quero que você tenha uma vida melhor. Creio que os pais em geral fazem isso, ensinam os seus filhos desse modo. E isso é bom. E eu estou lhe dizendo, Israel foi posto como modelo, um exemplo do que fazer e do que não fazer, um exemplo para nós observarmos como deve ser o nosso caminho. 1 Coríntios capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Olhe para Israel, veja o que aconteceu com o povo por causa da dureza de coração. E não repitam os mesmos erros, não repitam. Façamos melhor como gentios. Vivamos um cristianismo autêntico. Não nos desviemos por caminhos estranhos.
formando ídolos. Não coloquemos o paganismo ao nosso redor dentro da igreja. Não vivamos uma religião apática, fria, de mera forma, porque por causa destas coisas, Deus os abandonou, os deixou de lado. E somente os que se converteram deram sequência às promessas de Deus, usufruíram das promessas de Deus. Então não repitamos os mesmos erros. Israel tem uma longa história de exemplos para nos dar do que fazer e o que não fazer, de como proceder e de como não proceder. Como continua em Paulo, 1 Coríntios 10, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Deus será glorificado naqueles que perseverarem até o fim, naqueles que não desistirem, naqueles que continuarem olhando para o Senhor, naqueles que continuarem glorificando a Deus. É assim que Jesus diz a cada igreja das 7 cartas, às igrejas de Apocalipse. Em todas elas, no final, ele diz, o vencedor herdará. O vencedor herdará, e vai dizendo as bênçãos de Deus, de modo que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, olhando para Israel, aprenda a viver para a glória de Deus. E vendo o que Deus fez na sua vida, enxertando você em Israel, para que você fizesse parte do grande Israel de Deus, o Israel espiritual, dê glórias a Deus e agradeça, de forma que você se alegre em Deus ter feito isso na sua vida. O que esperar é que Deus continue preservando Israel. Com certeza, nem essa guerra e nenhuma outra guerra contra Israel acabará aquela nação, nenhuma. Irá até o fim. Com certeza, encontraremos judeus convertidos geração após geração. São os 7.000 que não dobram os joelhos a Baal. Os 7.000 que não se mantêm duros de coração, para que Deus seja glorificado nesses, e ninguém jamais diga que Deus abandonou o seu povo. De forma que Deus seja glorificado em nós e neles. Então, persevere, com gratidão e alegria. Persevere em fazer a vontade de Deus, para a glória de Deus. Porque o Senhor é glorificado naqueles que se achegam a Ele. Então, se você tem que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer ao Senhor, somente em conhecer ao Senhor.